Boa noite. E não é de forma nenhuma à toa que saem estas mensagens de abertura. Temos que dar muitas graças aos benfeitores, porque elas nos convidam exatamente a percorrermos hoje, a partir de agora, um caminho de entendimento diferente. E é isso que é o convite de hoje, que todos nós possamos compreender um pouco melhor a mensagem do Calvário. E Calvário é uma palavra que vem do latim Calvária, por sua vez vem do grego Crânios Topos e por sua vez vem do hebraico Gólgota. Calvário ou Gólgota é o monte onde Jesus foi crucificado e onde eram condenados, executados todos os condenados. Mas também representa o momento da crucificação de Jesus. Além disso, significa também sofrimento, martírio. Portanto, para nós cristãos, o Calvário não se traduz no lugar, não se traduz no momento, mas ele inicia-se a partir da altura em que começa a agonia, o sofrimento do nosso amado Mestre Jesus. E muito já se escreveu acerca de Jesus. Só no século XX, estudos apontam para que 60.000 livros tenham sido escritos sobre Jesus. Todos abordando determinadas perspectivas, determinados ângulos, muitas vezes contaminados por alguns modismos, outras vezes pela necessidade de defender posições religiosas. No entanto, através da doutrina espírita, nós sabemos que a história está gravada no éter divino. É no fluido etéreo que está gravado toda a história da humanidade e toda a história individual de cada um de nós. E, efetivamente, existem espíritos que trazem até nós informações gravadas, retiradas dos registros dos arquivos espirituais, complementando assim os evangelhos e dando-nos uma maior perspectiva, um maior sentimento da mensagem de Jesus. Temos entre eles Amélia Rodrigues, Emmanuel, temos Humberto de Campos, temos muitos outros que nos trouxeram, Joana de Ângeles e outros que nos trouxeram uma complementação dessa mensagem escrita nos Evangelhos. E é exatamente através da doutrina dos Espíritos que nós trazemos hoje este convite à reflexão, que a mensagem do Calvário hoje vai ser vista numa abordagem da doutrina dos Espíritos. E foram 4 os evangelistas que nos trouxeram os momentos do Calvário: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são considerados evangelhos sinóticos, porque eles permitem que nós possibilitamos ler e ter uma visão de conjunto da vida de Jesus. Já João é chamado evangelho espiritual, para que efetivamente para João o centro é o próprio Jesus, nas suas palavras e no seu sentido mais profundo. João foi dos 4 a testemunha ocular dos momentos do Calvário. Portanto, João traz-nos aqui a mensagem, foi dos últimos a escrever o seu Evangelho por volta de 95 a 100 anos depois de Cristo. Portanto, ele teve a oportunidade de ler os sinóticos e depois de complementar, enriquecer, para que nós possamos sentir também a mensagem de Jesus. E engraçado, porque este Evangelho de João, eu trago aqui os capítulos e versículos compreendidos dos momentos do Calvário, da Paixão de Cristo. João é o Evangelho que tem mais versículos sobre os momentos do Calvário. Eu trago excertos de cada um através do livro O Novo Testamento, de tradução da Harold Dutra, da Federação Espírita Brasileira. E lembrando aqui a palestra da semana passada, da última ceia da companheira Nádia, recordando que nesse momento Jesus lavou os pés aos seus discípulos, fez a oração final. Então Jesus retira-se com 3 dos seus discípulos, Simão Pedro, Tiago e João, estes 2 últimos filhos de Zebedeu, para o Horto das Oliveiras. Os outros discípulos, esses dispersaram-se, ainda estavam um pouco perturbados, inquietados, não tinham conseguido compreender bem a simbologia, as palavras e as atitudes do Mestre na última ceia. E Judas, entretanto, afasta-se de todos.
De passos, diz-nos Amélia Rodrigues, de passos vacilantes, porque ele não conseguia conter a tempestade íntima que lhe rasgava o coração. E diz-nos Amélia Rodrigues que estávamos no mês de Nissan, que corresponde ao mês de Abril, e que tinha estado um dia de sol radioso e que com o crepúsculo estava uma noite fria com rajadas de vento frio. E então os 3 discípulos com Jesus recolhem-se e chegam assim ao Horto das Oliveiras, a Getsemane, onde Jesus habitualmente orava e meditava. E diz-lhes então Jesus: a minha alma está cercada pela tristeza até à morte. Permanecei aqui e vigiai. E Jesus se distancia um pouco dos 3 discípulos e se prostrou em terra e ora ao Pai. Procura assim a companhia do Alto, a companhia do Altíssimo. O momento era de união com o Pai, de fortalecimento espiritual para o testemunho final. Mas Jesus, com a sua mediunidade, e porque Ele e o Pai são um só, Jesus naquele momento conseguiu deslumbrar tudo o que havia de vir fruto da ignorância e do egoísmo. Consegue perscrutir, entrar no íntimo de cada um dos intervenientes daquela ignomínia e consegue também perceber e sentir tudo aquilo que a humanidade posteriormente haveria de resgatar. E então Jesus regressa e chega ao pé dos discípulos e os encontra dormindo e diz a Pedro: Simão, dormes? Nem uma hora foste capaz de vigiar? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E Jesus por 3 vezes se recolhe a orar e por 3 vezes se aproxima dos discípulos e os encontra dormindo. Até que Jesus diz: basta, é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos de pecadores. E os discípulos não conseguiam compreender como é que então João estava extremamente inquieto, diz-nos Humberto de Campos no livro Boa Nova. Como é que Jesus tinha confiado neles? Eles eram os 3 discípulos que Jesus tinha confiado e, no entanto, eles não tinham conseguido permanecer a orar, tinham adormecido. E Amélia Rodrigues nos fala então no livro da movimentação das sombras, dos obsessores, que espreitam a todos nós a nossa fragilidade e as nossas invigilâncias. E muitas vezes nos cercam, conduzindo-nos assim, auxiliando-nos a que durmamos assim, a uma sonolência, um sono da imprevidência. Mas, efetivamente, com isto o que Jesus nos quis mostrar é que a marcha ascensional de cada um de nós é uma marcha solitária. A evolução, o percurso evolutivo de cada um em direção ao Pai, em direção ao Supremo Bem, é uma marcha solitária. O testemunho é individual. Cada um ascende sozinho, individualmente, aos patamares evolutivos progressivamente. E que nós, nesse calvário, nesses momentos em que nós vamos progredindo, nós não devemos estar sempre a contar com o companheiro, com o amigo, com o familiar que esteja a orar e a vigiar por nós. Porque também eles têm as suas fraquezas e também eles podem ser conduzidos a um sono da indiferença. Por isso, Jesus nos diz: vigiai e orai, cada um de nós individualmente. Eu diria aqui que isto é uma dicotomia, porque nós necessitamos orar para conseguirmos vigiar o nosso momento, a nossa postura, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas necessitamos, assim, de vigiar para conseguirmos orar. E Jesus ainda não tinha acabado de falar quando se aproxima uma multidão. E à frente dessa multidão vinha um dos seus discípulos. E Jesus lhe diz: companheiro, a que vens? Noutras traduções diz assim: amigo, a que vens? Porque efetivamente este companheiro é o companheiro de jornada, é o companheiro de ideal, é o companheiro que nos abraça e nos fortalece, que na hora está ali. Jesus, com o seu olhar doce, meigo, repleto de compaixão e de misericórdia, dá-lhe o título de amigo, dá-lhe o título de companheiro, convidando-o assim ao ensejo ao bem
até ao derradeiro instante. Jesus não o condena, Jesus não o maldiz. Jesus não tece considerações e conceitos menos dignos. Jesus não se queixa. Jesus compreende a fragilidade moral de Judas Iscariotes. Porque Judas Iscariotes representa a fragilidade moral de todos nós. A companheira Nádia dizia-nos que Judas conhecia-o, mas ao mesmo tempo não o conhecia. Ele compreendia, o que ele entendia era que o reino de Deus que Jesus vinha implementar era um reino de poder, de glória terrena. E, portanto, quis acelerar uma série de coisas. Jesus nos convida a olhar para a fragilidade de Judas como a nossa fragilidade. Porque muitas vezes nós também não compreendemos o momento presente que estamos a vivenciar. Nós queremos as coisas de acordo com o nosso entendimento e não com a vontade de Deus e não de acordo com o Evangelho de Jesus. E, portanto, entramos numa ansiedade, desalinhamos as nossas emoções e abrimos brechas aos adversários do nosso crescimento e aos adversários da liberdade espiritual da terra. Sim, porque nós também somos cooperadores de Deus aqui na terra para a implementação do reino de Deus. E Humberto de Campos diz-nos que, no livro Boa Nova, que Pedro pergunta a Jesus, num dado momento: Senhor, Jesus, como nós devemos proceder quando um amigo não nos compreende ou quando nos retribui com ingratidão? Porque, no fundo, era isso que estava a acontecer com Jesus e é isso que muitas vezes acontece com todos nós. E então Jesus diz: quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus. A sagrada compreensão de Deus e não é a sagrada compreensão daqueles que nos rodeiam. Que nos conhece os propósitos mais puros e eu diria até que nos conhece todos os propósitos. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, ou seja, em nossos perseguidores, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Porque essa é verdadeiramente a alegria de todos nós, deve ser. Foi a alegria de Jesus. Jesus deu-nos tudo. Ensinou-nos, exemplificou-nos, curou, ensinou-nos, deu-nos o exemplo dos seus sentimentos. Portanto, essa alegria. E existe aqui uma canção que nós cantamos de Francisco de Assis, que é a oração que já diz: é melhor dar do que receber. Entretanto, Jesus é então encaminhado para o Sinédrio. João é o único evangelista que diz que primeiro Jesus vai a Anás, mas isso não é muito importante. Anás já tinha sido sumo sacerdote, era sogro do sacerdote vigente, que era José Caifás, mas como era uma pessoa influente, então Jesus foi conduzido até lá. Anás não tinha conseguido encontrar argumentos e, portanto, para abrir um processo, e conduz então a José Caifás, o sumo sacerdote, à época de Jesus. E José Caifás, muito agitado, rapidamente organiza um conselho, convoca os sacerdotes, os anciãos e os escribas. E da sua confiança, claro, colocando de parte Nicodemos e José de Arimateia, que eram conhecidos como aqueles que simpatizavam com a mensagem de Jesus. Muitos testemunhos se levantaram, muitos deles contraditórios, outros sem qualquer validade para uma condenação de Jesus. E José Caifás estava a começar a ficar impaciente e resolve então tentar que Jesus dissesse alguma coisa que levasse assim à sua condenação. E diz-lhe: nada respondes ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, silenciava. E Jesus vai nos dar aqui uma lição sublime: o valor do silêncio. Quando tantas vezes vêm com murmurações para nos envolver, para que nós possamos assim desvirtuar aquilo que nós já hoje, como amigos do Evangelho, queremos com fidelidade realizar, e vem sutilmente para que nós até teçamos comentários que acabamos por nos incriminar a nós mesmos pela falta de abraçar o Evangelho naquele momento. Então Jesus vem nos dar a importância e o valor do silêncio. Mas, entretanto, José Caifás estava a começar a ficar impaciente, não conseguia uma condenação. E então resolve ele mesmo colocar a pergunta, que ele entendia ser o trunfo sombrio
que levaria Jesus à sua condenação. E diz-lhe então: exijo jurares pelo Deus que vive, para que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste, todavia eu te digo, que desde agora vereis o Filho de Deus sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. E Jesus, neste momento, quebra o silêncio para dizer: sou eu o Cristo. Sou eu o Filho de Deus. Sou eu aquele que vai estar sentado à direita do poder. Jesus traz a si as profecias messiânicas do Antigo Testamento. No Salmo 110 de David, em que diz que ele é o Messias, o profeta. Ele é o Messias, o prometido por Deus. E, portanto, Jesus quebra o silêncio, porque se naquele momento Jesus não falasse, ele estaria a negar o seu Evangelho, a sua missão. E por isso Jesus: sou eu sim o Cristo, sou eu sim o Filho de Deus, sou eu sim aquele que vai estar sentado à direita do poder, como afirmação da verdade, do seu Evangelho e da sua missão. Jesus nos mostra aqui a importância de saber quando falar e quando silenciar, que é de suma importância para a nossa trajetória cristã. Há momentos de testemunho, momentos decisivos, em que, com a nossa postura ou com a nossa palavra, se nós nos abafarmos, nós teremos a silenciar o Cristo em nós. Entretanto, Pedro tinha acompanhado Jesus ao longe, a perceber-se daquilo que estava a passar, e tinha conseguido entrar no pátio do Sinédrio. Entretanto, estava uma noite fria e Pedro aproxima-se assim do fogo. Estavam muitos homens e muitas mulheres, criados também. E uma das criadas diz para Pedro: Tu estavas com ele? E Pedro diz: mulher, não o conheço. Entretanto, outro homem diz: tu és um deles? E Pedro diz: homem, não sou. E depois outro, uma hora mais tarde, diz: tu estavas com eles porque tu és Galileu. E Pedro diz: homem, não sei o que dizes. E voltando-se o Senhor, fitou Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera antes, que hoje, antes do galo cantar, 3 vezes me negarás. E saindo, chorou amargamente. Todos nós conhecemos a negação de Pedro. No entanto, ela simboliza, representa a fragilidade das almas humanas. A fragilidade de todos nós, que devido à nossa invigilância, a não prestarmos atenção ao momento presente, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, porque Pedro estava receoso e temeroso, assim como nós, em muitas situações, deixamos-nos abafar e negamos o Cristo porque estamos temerosos e receosos com as nossas coisas da vida terrena. Mas também representa a desatenção com a mensagem de Jesus. Porque todos nós, todas as passagens do Evangelho que eu aqui trago, todas nós, não é novidade para nós. Posso trazer alguma informação complementar dos espíritos superiores, mas a mensagem dos Evangelhos nós conhecemos. No entanto, nem sempre a conseguimos agarrar nela e transpor para as nossas vivências do dia a dia. Fica como no abstrato e muitas vezes negamos o Cristo porque não conseguimos transferir. Tornamos-nos assim, ligamos um pouco mais às coisas da utilidade e não vivenciamos no nosso dia a dia, nas coisas práticas da vida, a mensagem de Jesus. Mas, como a Pedro, a todos nós, quando tomamos consciência, a dor e o arrependimento bate. A Pedro foi logo. Todos nós temos um tempo, aqui e do outro lado da vida, para sentir a dor e o arrependimento. Mas ela só nos apela à mudança. Tal como Pedro robusteceu-se, foi o pilar dos apóstolos, fortaleceu os apóstolos, evitou contendas para que hoje tivéssemos o Evangelho de Jesus. Mas para isso, Pedro robusteceu-se na fé. Assim nós não fiquemos assolados à dor quando constatamos que erramos, porque todos nós somos frágeis, como Pedro. Mas procuremos, no momento em que sentimos o arrependimento, robustecermos na fé, erguermos-nos
E a dor serve para nós nos apercebermos do caminho que traçamos que não foi o mais correto e para darmos o salto para o caminho futuro, esse sim, que será o mais acertado, porque sabemos onde falhamos. E, entretanto, Jesus é encaminhado para o pretório. Claro que Pilatos foi informado pelos sumos sacerdotes, mas Pilatos já sabia o que estava a acontecer pelos seus informadores. Então recolhe-se e chama Jesus e pergunta-lhe: Tu és o rei dos judeus? E Jesus diz-lhe: Meu reino não é deste mundo. Dizendo novamente, mais do que uma vez ele já tinha dito, que o seu reino não era um reino de poder e de glória terreno. Não era um reino, como nos disse a companheira Nádia, um reino de palácios, um reino de muralhas, mas era um reino espiritual. Era um reino de amor, era um reino de paz. E disse-lhes então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e por isso vim ao mundo a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos não conseguia compreender a sublimidade das palavras do Mestre. Mas afinal, diz Pilatos, o que é verdade? E podemos nós perguntar aqui, o que é verdade? Já Jesus tinha dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Compreender a verdade é efetivamente procurar o sentido da vida. E o sentido da vida vai se amplificando com o despertar da nossa consciência. À medida que nós vamos assim, procurando esse sentido da vida que acaba por ser o trabalho íntimo de cada um de nós, na tentativa de que cada dia após dia seja uma atividade cada vez maior da nossa prática do bem, então sim, vamos despertando a nossa consciência e vamos compreendendo um pouco mais o que é verdade. Procuremos então assim compreender os ensinamentos de Jesus, ouvir a voz da nossa consciência, procurar o sentido da nossa vida como os espíritos imortais que somos e vamos estar aos poucos a responder às nossas indagações, às nossas questões íntimas, em nome de Deus. E iremos então progredir, evoluir rumo aonde? À verdade total, à luz divina. Entretanto, Pilatos, para querer acalmar a multidão, manda, como todos nós sabemos, flagelar Jesus. E Jesus foi então flagelado, foi insultado, foi vilipendiado, foi humilhado. E colocaram uma coroa de espinhos e um manto púrpura, como nós podemos ver na imagem que eu trouxe e tão bem conhecemos, como ironia ao seu reino. Mas até aqui Jesus nos traz uma mensagem sublime, que ao longo da nossa existência, quando recebermos vargastadas de ironia, de escárnio, de incompreensão, que nós possamos lembrar-nos da postura de Jesus, que neste momento foi uma postura de humildade, foi uma postura de amor, foi uma postura de perdão, de indulgência, de serenidade. Entretanto, Pilatos, ao ver que nada ajudaria, antes pelo contrário, gerava tumulto, pegando água, lavou as mãos diante da turba, dizendo: Sou inocente desse sangue, isso é convosco. E quantos de nós, ao longo da nossa vida, vamos lavando as mãos nas diversas situações, às vezes, como Pilatos, muitas vezes por cobardia moral. Porque nos apegamos aqui ao mundo terreno, porque ficamos receosos, porque damos mais valor às nossas coisas pequeninas, ao que nos é conveniente aqui no plano terreno. E muitas vezes deixamos para trás aquilo que tantas vezes a nossa consciência apela. Porque em pequenos momentos, todos nós, isto é mais conveniente para a minha família, isto é mais conveniente para os meus filhos. Todos nós. E entre Barrabás, que foi protegido pelo poder passageiro do mundo, e Jesus, que era o poder construído, era o poder conquistado, daquele que era o caminho para Deus, que era a verdade libertadora e que era a vida de amor e de felicidade.
nós escolhemos Barrabás. E eu, quando estava a fazer este trabalho, pensei, e o que tu, Ana Cristina, escolherias hoje? O que tu estarias já com capacidade para escolher? Barrabás ou Pilatos? O que nós hoje já conseguiríamos escolher? Entretanto, diz-nos João que, carregando ele próprio a cruz, saiu em direção ao local chamado Lugar do Crânio, que se diz em hebraico Gólgota. E Jesus nos mostra aqui que a cruz de cada um de nós, as dores, os sofrimentos e as dificuldades, são individuais, porque elas advêm dos nossos erros passados, de outras encarnações e também dos erros presentes. No fundo, é aquilo que a doutrina espírita nos diz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: causas anteriores das aflições e causas presentes das aflições. Portanto, a cruz, aquilo que nós passamos e que carregamos, é fruto, com certeza, dos nossos erros passados e dos nossos erros presentes. E quando associamos a cruz do Cristo e o Calvário, obviamente associamos a muita dor. E eu não consigo imaginar a dor do Cristo, por muitos motivos. Mas, no entanto, nós temos que compreender que muitas dores, muitas cruzes existem nas nossas vidas, espalhadas pelo mundo. Cruzes, muitas vezes, visíveis aos nossos olhos. Existem aquelas que muitas vezes vemos na televisão, de desastres que assolam nações, famílias. Aquelas que muitas vezes vimos quando alguém nasce com uma enfermidade grave. Aquelas que muitas vezes vimos quando sabemos que alguém perdeu um ente querido, um filho. Mas quantas cruzes não são invisíveis? Aquelas que advêm da solidão, do abandono, da perda do sentido da vida. Quantas são as cruzes? Também são cruzes muito dolorosas. No entanto, nós não devemos agarrar-nos à dor do Cristo, mas porque ela, a sua cruz, é símbolo de renovação. É símbolo que a nossa alma, a renovação que a nossa alma experimenta quando tem consciência e se começa a libertar dos erros do passado. A libertar, a burilar o seu espírito, a trabalhar as suas imperfeições, a libertar-se dos círculos viciosos das reencarnações e, no fundo, a progredir em direção à verdadeira felicidade, àquela felicidade que não tem mancha. E, no fundo, Jesus podia não ter sido crucificado se ele não se tivesse mantido fiel ao bem. E esse é o convite de Jesus, que nos meio das nossas dores, das nossas aflições, das nossas dificuldades, nós nos mantenhamos fiéis ao bem como ele fez. Exige sacrifício? Com certeza, a ele também. Amor e renúncia? Claro, a ele também. E submissão à vontade de Deus? Com certeza. Mas, entretanto, Jesus estava com as suas forças físicas desfalecidas. E era necessário que se cumprisse as Escrituras. E também era necessário para os soldados que houvesse a condenação. Estava à sua responsabilidade. Então requisitaram um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que passava vindo do campo, a fim de que carregasse a cruz dele. Para Simão Cireneu, porque era da cidade de Cirene, foi a oportunidade de transformação. Jesus, com o seu olhar doce, repleto de amor e de gratidão, tocou profundamente aquela alma. Para Jesus foi a oportunidade de tocar aquela alma. Para Simão Cireneu foi a oportunidade de se transformar. Simão nunca mais foi o mesmo. Depois da crucificação, Simão procurou os apóstolos para ouvi-los, para aprender com eles. E levou junto Alexandre e Rufo, seus filhos, para o caminho de Cristo. Mas todos nós, ao longo da nossa trajetória, temos Cireneus que nos ajudam a aliviar o peso das nossas cruzes. O peso da nossa cruz, o peso das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Mas o convite, efetivamente, de Jesus é que possamos todos ser novos homens de Cirene, para auxiliar aqueles que mais sofrem, aqueles que necessitam de socorro, de alívio das suas dores. E, entretanto, ali, no Monte Gólgota, crucificaram a ele e também aos malfeitores. Um à direita, Dimas, e outro à esquerda, Gestas. E diz-nos o irmão X, Humberto de Campos,
no livro Estante da Vida, Conto Anjo Solitário, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que naqueles últimos momentos, antes de Jesus partir para o mundo espiritual, para a pátria espiritual, para retomar a governadoria deste planeta, Jesus, no meio em que se movimentavam ainda as sombras, Jesus sente que o mundo espiritual vem até ele. Procura então a luz, que é o Mestre, e legiões de espíritos angélicos descem até à luz. Cantam cânticos sublimes, angélicos, já celebrando o retorno do Mestre à governadoria do planeta. Entretanto, outros traziam substâncias curadoras que passavam no corpo de Jesus e balsamizavam as suas dores. Outros, ainda, que eram os espíritos da justiça, anotavam os nomes de todos os intervenientes daquele momento para resgate futuro. E outros ainda aproximavam-se de Maria e de João e os consolavam. Entretanto, desce um anjo, sozinho, solitário, célere, aproxima-se de Jesus, olha nos seus olhos e percebe que Jesus lhe queria dizer algo. Então aproxima o seu ouvido dos lábios do Mestre e ele pronuncia umas palavras imperceptíveis a qualquer ouvido. O anjo sai veloz numa determinada direção e diz-nos Humberto de Campos, que era o anjo da caridade, e que Jesus lhe tinha dito que Judas acabara de suicidar-se e tinha pedido ao anjo da caridade que o fosse atender. E então Jesus, depois disso, coloca o seu coração, o seu pensamento e a sua voz no Pai e diz-lhe: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É de uma emoção quando sentimos que Jesus nos mostra, nos faz sentir a sua aliança inquebrantável, que não se quebra nunca, de união do seu amor por todos nós. Mesmo o amigo que o tinha traído, Jesus, nos últimos minutos, Jesus ainda pede ao anjo da caridade para o ir atender, porque ele tinha acabado de suicidar-se. É preciso que percebamos que Jesus continua a pedir ao Pai por todos nós, mesmo por aqueles que cometem mais vis ações. Porque todos somos filhos de Deus e todos somos irmãos. E Jesus nos ama profundamente. Portanto, a todos aqueles que encarnados ou do outro lado da vida que cometem flagelos por ignorância, Jesus continua a pedir e a enviar os seus anjos da caridade para socorrer, para amparar e para resgatar. Mas grande consolo Jesus nos traz também a todos aqueles que vivenciam dores, que veem os seus filhos a sofrerem, que passam por situações, porque Maria e João aceitaram a vontade de Deus, no entanto, sofriam. E os espíritos amigos vêm, os envolvem e os consolam. E isso é muito confortador para todos nós, porque nos momentos de dor, se nós aceitarmos a vontade de Deus, mas também temos sentimentos, Jesus e o Pai enviam espíritos consoladores, anjos consoladores, para nos aliviar, para nos consolar, para nos acalmar. E, entretanto, Dimas, ao presenciar tudo isto, afinal Jesus estava a ser crucificado sem motivo. Eles sim tinham, Dimas e Gestas não. Afinal, Jesus estava a ser insultado e mesmo assim pedia perdão por todos nós. O seu reino não devia ser mesmo um reino terreno. Dimas então sente um profundo sentimento de arrependimento e diz a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E disse-lhe então Jesus: Amém. Amém aqui é uma expressão de concordância. É um assim seja. Te digo que estarás comigo no paraíso. Mas que paraíso é este que nos fala Jesus e que nos falou tantas vezes? Dimas tinham passado a espiar como todos nós. Esse paraíso é o consolo daqueles que, tendo percorrido caminhos de erro, desvios do caminho do bem, como todos nós, tomam consciência dos seus erros, arrependem-se com sinceridade e pedem oportunidade a Jesus e ao Pai
para corrigirem assim, para repararem as suas faltas. Esse é o paraíso, é o nosso consolo. E Jesus envia-nos sempre espíritos para nos auxiliarem depois no restabelecimento e na recuperação e na reparação. E diz-nos Amélia Rodrigues no livro Até ao Fim dos Tempos, de psicografia de Ivaldo Pereira Franco, que sempre, porém, haverá oportunidade para o homem arrepender-se e recomeçar, sempre, aqui e do outro lado da vida. Mais célere ou menos célere, sempre há oportunidade. Dimas era a última lição de arrependimento e de recuperação que Jesus tinha ministrado enquanto esteve aqui na terra conosco. Entretanto, Jesus, Maria e João, na sua dor, procuravam o olhar misericordioso de Jesus. E Jesus, claro, sentindo, faz um pequeno desvio do seu rosto e olha então para Maria e para João e diz-lhe: mulher, eis aí, eis o teu filho. E a seguir diz ao discípulo: eis a tua mãe. E Jesus nos mostra assim, diz-nos Humberto de Campos, que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra. Não era o amor pelos que estão próximos, por aqueles que nos amam, por aqueles que nos aplaudem, por aqueles que nos ablacionam. Não é. É o amor universal, o amor por todos, pela humanidade e por toda a criação divina, que se estende, como nós sabemos pela doutrina espírita, a outros planetas, a outras habitações. E que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor. Aí está, não só pelo círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo. E afinal, quem são os necessitados do mundo? Somos todos nós. Todos nós somos os necessitados do mundo. Por isso demos a nossa cota de amor a todos, porque todos somos os necessitados do mundo. E assim nos conduziremos para a cessação do egoísmo. E quando o egoísmo, à medida que o egoísmo vá diminuindo na Terra, então cada vez mais será implementado o reino de Deus aqui na Terra. Entretanto, Jesus, já prestes a partir para a pátria, para junto do Pai, diz-nos Mateus, por volta da hora 9, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Esta foi ao longo dos milénios uma das expressões mais intrigantes de Jesus. No entanto, Jesus recitou o Salmo 22, o versículo 1, que era conhecido pelo povo hebreu como o Salmo do servo fiel ou Salmo do justo sofredor. Para compreendermos este salmo, temos que recuar ao tempo do rei David. E David escreveu este poema, vivenciando as suas dificuldades, escreveu então este belíssimo poema, como escreveu muitos outros que constam do Antigo Testamento nos Salmos. No fundo é uma forma poética do justo, da pessoa honesta que se oferece em sacrifício, sem uma justa razão, sem nenhum motivo. Acreditavam então, pela tradição, que viria um Messias em que implementaria o reino de Deus. Um reino de amor, um reino de paz, um reino sem guerra. Mas, com esta tradição e com este salmo, no fundo Jesus traz até nós esse reino de Deus. Pois, pela tradição, os hebreus acreditavam que só se implementaria o reino de Deus quando viesse o Messias, que seria o servo fiel, o justo sofredor, que carregaria aos seus ombros todo o ódio, toda a agressividade da humanidade. E assim sim se implementaria o reino de Deus. Então, quando Jesus, porque nós não compreendemos, porque ao longo da sua vida Jesus muitas vezes nos falou, trazendo até nós passagens
do Antigo Testamento. Porque o povo hebreu conhecia essas passagens e às vezes nós não conseguimos compreender como é que elas se situam. Mas efetivamente Jesus se recorreu a elas para se afirmar o Messias, o enviado por Deus, o Filho de Deus. E assim, quando Jesus, na cruz, abandonado, os seus discípulos temerosos, aparentemente derrotado, pronuncia assim o Salmo 22, o versículo 1, Jesus nos traz uma lição maravilhosa. É que, a partir daquele momento, começava a instaurar-se na terra o reino de Deus. Porque ele era, como o povo hebreu conhecia, o Messias que carregava a sua cruz, o ódio aos seus ombros, o ódio e toda a agressividade da humanidade. Jesus volta a afirmar-se como o Messias, aquele que vem instaurar o reino de Deus no coração dos homens, no coração de toda a humanidade, no coração do mundo. E, por fim, já há poucos segundos de Jesus partir para o mundo espiritual, Jesus diz-nos Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, de Divaldo Pereira Franco, que contemplou tudo e repassou pela memória atos e palavras, culminando por ensinar a mais preciosa lição no instante mais grave. Entregou-se às mãos de Deus e permaneceu confiante até ao fim. E depois, por fim, chamando em alta voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ao dizer isso, expirou. Como podíamos compreender que Jesus achasse que o Pai o tinha abandonado e tivesse preferido aquilo pelo seu sentimento de abandono e logo no momento seguinte tivesse dito que lhe entregava o seu espírito nas suas mãos. Jesus, com a mensagem do Calvário, traz até nós um convite para olharmos para o nosso Calvário, olhando assim o seu exemplo. Jesus, nestes momentos do Calvário, congrega a sua exemplificação como ao longo de toda a sua existência. Jesus, na nossa vivência do nosso Calvário, das nossas dores, das nossas dificuldades. Jesus nos convida a tomá-lo como exemplo, como modelo e como nosso guia. A sustentar nas nossas dores e nas nossas aflições naquilo que Ele nos mostrou na sua postura, nas suas palavras e, acima de tudo, nos seus sentimentos, nos seus silêncios também, olhando e lembrando que Jesus, nestes momentos, exemplificou a humildade, o perdão, o amor e a caridade, a renúncia, a compaixão, a misericórdia, a indulgência, o silêncio, a serenidade face à dor, face aos momentos vividos, a fidelidade ao bem e a submissão, a aceitação e submissão à vontade de Deus. E é esse o enorme convite que Jesus nos faz. Que no momento do Calvário da nossa redenção, que nós possamos sustentar-nos no seu exemplo, que é um exemplo de todos estes ensinamentos, e sentimentos, e possamos assim entregar-nos nas mãos de Deus. E permanecer confiantes até ao fim, porque Deus nunca nos abandona. Deus é justo, é amoroso e é misericordioso. E por mais que tenhamos feito ao longo das nossas existências, Deus é justo, é amoroso e é misericordioso. Que abracemos o nosso Calvário como Jesus, no seu exemplo, para que ele seja efetivamente um Calvário de redenção. E desejo a todos muita paz, que possamos olhar nesta Páscoa para o momento de Jesus com alegria, pois o convite é de renovação, é de fé, é de esperança e é de alegria porque estamos todos, com certeza, no caminho abraçando as lições do Mestre. Muita paz.
Vamos orar então. Senhor Jesus, Mestre das nossas vidas, amigo da nossa paz, noite de alegria por aqui estarmos, Senhor. Depois de mais um dia que correu, absorvidos, na maioria das horas, com atividades pertinentes ao nosso mundo material na Terra, e coroamos em nossa noite com reflexões acerca do inesquecível Calvário, em que Tu, Senhor, como protagonista, lecionaste para todo sempre diante de nós o amor incondicional. Doce amigo Jesus, quando somos elucidados acerca do Seu Calvário, para compreendermos o nosso Calvário individual, nós te agradecemos a assistência inestimável que o mundo espiritual nos traz, apiedando-te das nossas imperfeições, das nossas limitações e permitindo-nos aprender em todos os instantes com o nosso roteiro. Ah, Senhor Jesus, quando nessa noite aprendemos sobre o sofrimento, a dor que nos vergasta, a dor que fere o nosso próximo, a dor da enfermidade, da mutilação, da amputação, a dor, Senhor, dos acidentes, a dor a que somos confrontados, pedindo-nos paciência e testemunho. E diante, Senhor, desse sofrimento que nos pede exemplo digno e nobre, por vezes constatamos que as nossas feridas, as nossas úlceras, não se encontram expostas diante de todos. Nós as trazemos na alma como conflitos e perturbações, muitas vezes que somente nós próprios identificamos, traduzido na forma de ansiedade, de depressão, de desgosto pela vida, de falta de razão para viver. Doce Jesus, ó querido amigo, na recordação do seu Calvário, inspira-nos a olhar para a nossa cruz individual como as estacas necessárias para atravessarmos a existência planetária, com a mente, com o pensamento esclarecido de que nós não somos daqui, que estamos na Terra transitoriamente e aqui viemos cumprir a nossa missão, seja ela qual for. Diante do sofrimento, Senhor, que cada um identificará como sendo o seu próprio, seu pessoal, dá-nos a capacidade de entender, sem revolta, sem blasfêmia. Dá-nos, Senhor, a capacidade de resistirmos, quando por vezes identificamos que as tentações tomam proporções muito maiores do que as nossas forças. Ó Senhor Jesus, abençoa toda essa assembleia de ambos os planos da vida,
buscando aqui fortalecimento da alma para prosseguirem nas suas jornadas. Permita-nos, ao retornar aos nossos lares, abraçarmos aqueles que ali nos aguardam, transmitindo-lhes, alma a alma, as alegrias espirituais que aqui colhemos. Nesta tua Páscoa, uma vez mais, auxilia-nos no sentido da renovação, da comunhão e da alegria espiritual. Hoje e sempre, assim nos despedimos, Senhor, rogando que permaneças conosco.